Larp Larp Saru, pelo amor de Deus, mano. Vamos ver um vídeo aqui do Suichiro. Realmente o Mephistorm. Mephistorm, eu acho que foi. Vou me tornar o cara que vai acompanhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. É o canal desse maluco aqui agora. Complicado. Vamos lá. Adeus, Chainsaw Man. Bom, mano, eu simplesmente dropei o Chainsaw Man quando. Foda-se, o bagulho terminou agora e não tem como você alegar ignorância ou spoiler, que se foda. Que quando a criança lá foi de Vasco. Não, eu não dropei por causa disso, dropei por causa que eu esqueci qual que foi o capítulo que eu parei. Pois é, eu esqueci que capítulo eu parei e simplesmente parei de ler o bagulho. É até interessante, assim, o Chainsaw Man parte 2, mas eu não gostei tanto como na parte um. Até porque na parte 1 era resenha. Eu li naquela scan antiga lá que era resenha, mano. Era da hora. Enfim, vamos lá. Hoje eu venho falar do fim de um dos maiores mangás dessa geração. Um que teve grandes altos e baixos em Engraçado sua que Chainsaw Man, como eu falei, teve 7 anos de produção só. 7 anos. Rapaziada, não tá passando de 8 anos mais. Não tá passando. O final é muito engraçado. O Fujimoto fumou, foi o traficante, não as drogas. Não, na moral, pelo que eu vi. Mano, reseta essa porra aí. Já era. Não, como que o cara ir lá. Como que o bicho apagar o conceito do Chainsaw Man reseta o universo? Que porra é essa? obra. Uma das obras que Lembrando que eu mais não li, tá? Só vi o trouxe bagulho só. sofrimento não só para os personagens, mas também para todos aqueles que leram essa obra do começo ao fim. Já quebrou a internet mesmo antes de todo mundo ler, e muito mais depois que todo mundo leu. E sim, hoje eu irei falar sobre essa obra que teve um final bem melhor do que você imaginava. E eu farei o demônio da interpretação de texto ser vomitado pelo Referências. Kushida. Hora de Maior falar fã do sobre a obra que Sekiro. teve o melhor final entre os grandes shonens da década passada. Hoje é dia de falar sobre Man. Meu Deus, já Opa, fizeram referência. espera, era algo diferente, não? Qual era o nome dessa obra mesmo? Chainsaw Man? Say that again. Say that again. Ah, é mesmo. A história se chama Chainsaw Man. Então vou explicar porque Legal. parece que muita gente não entendeu o básico. Pra começar, o Pochita nunca foi o Chainsaw Man Devil. Isso já deveria ter ficado meio óbvio É conforme a assim, obra. porra. Ele só, tipo, tomou a aparência do bicho. Obviamente. É. Uma das últimas páginas tem uma página inteira que dá pra fazer um infinito de meme, cara. Eu já vi até meme do Homem-Aranha usando ela e do Smiley Friends. É tão zoado que funciona com tudo. E não, eu vi um monte aqui do Mutant Rex, de Hora Aventura, do Ben 10. Puta que pariu, mano. Eu tinha parado de ler porque tava esperando acumular os capítulos, mas esqueci de ler. Obra se avançou, já que todos aqueles falam abertamente quando chamam ele Chainsaw Man. Todos aqueles que já conheciam ele antes do Denji chamam ele por esse nome específico e não de Chainsaw Devil. Tem uma cena específica onde a máquina diz que ele é o Chainsaw Devil, mas isso foi lá conversando com Aki, escondendo informações sobre quem ele realmente é. Afinal, era a máquina. Quando ele se apagou, ele não apagou as motosserras do mundo, ele apagou o Chainsaw Man. E o O medo que conceito existia do herói, assim, né? sobre o Do Chainsaw. cara. Eu tinha. Porra. Esse medo era alimentado principalmente pelos demônios que possuíam medo do Chainsaw Man. Como é dito na obra, provavelmente a serra elétrica possuía mais usos do que as pessoas daquele mundo se lembram. Mas nós leitores podemos saber disso, já que no nosso mundo serra elétrica também existe, e elas historicamente têm outro uso. Serras A serra elétrica. A serra elétrica serve pra cortar madeira, cortar osso, fazer. Cortar osso seria pra fazer cirurgia, pra fazer incisão, abrir passagem, um monte de coisa. Vem Baby esconde Trophy. Ah, também fazer essa coisa aqui. Ô, caralho. Calma aí. historicamente têm outro uso. Serras elétricas foram criadas como ferramentas para partos, feitas para ajudar no nascimento de pessoas. O medo do Pochita é mais ligado ao medo do nascimento, o fazendo se aproximar mais de um demônio primordial do que o resto dos demônios, já que todos nós choramos ao nascer, ao sentir um medo quando viemos a esse mundo, e esse medo só é acabado por uma coisa: um abraço de sua mãe.
Para aqueles que dizem que o Denji não ter feito uma escolha no final, de deixar de ser o Chainsaw Man, quebra a história totalmente, não lembram de algo. Denji não escolheu ser o Chainsaw Man no início. Primeiramente, isso foi lhe dado pelo Pochita. Não foi algo que Denji pediu. Quando Denji já estava à beira da morte no primeiro capítulo, eles fizeram um pacto deles e o Pochita virou seu coração. Mas foi Pochita que o transformou em Chainsaw Man, como uma forma de salvá-lo, mas também um pacto de demônio, semelhante ao pacto que o demônio da eternidade fez com Aki, apenas escolhendo observar em troca de dar a ele os seus poderes. Embora isso tenha sido um contexto mais gentil da parte do Pochita, Pochita ainda fez mal ao Denji e percebeu que aquele pacto apenas trouxe ele para um caminho de sofrimento, no qual o Denji nunca conseguiria escapar sozinho. Por causa disso, ele escolheu no final se sacrificar. O mundo normal onde Denji consegue ser apenas o que ele era antes de ser o Chainsaw Man é um mundo... Fudido? Por causa que aparentemente ele acabou os problemas assim com os demônios fortes, mas ainda tem os demônios lá e ele continua fudido assim. Ideal que Pochita vê pra ele. Todos os atos do Pochita são desfeitos. Todos aqueles demônios que Pochita devorou voltaram para o mundo. Então por que Makima não está lá? Por que Nayuta está lá em vez disso, você me pergunta? Porque Makima só possui um motivo para existir. Chainsaw Man, ela era fã dele. Mas não foi Chainsaw Man que derrotou a Makima. Chainsaw Man nunca poderia derrotar Makima. Os atos de Denji não foram desfeitos, porque foi ele quem a matou. E quando ele a matou, ele não era Chainsaw Man. Ele não possuía o coração de Chainsaw Man. Quem trouxe o amor a ela foi Denji. Então mesmo nesse novo mundo, ela já literalmente não comeu ela. Comeu, mas, mano. Porque as ações de Denji, quando ele não era o Chainsaw Man, se mantiveram. Esse mundo foi criado por Pochita para Denji ser feliz. Ou pelo menos para que ele tivesse uma chance de ser feliz. E sem a Makima para grumar o Denji, ele tem chances de ter relacionamentos com mulheres de forma saudável. Ok. Interessante. Porque personagens como Himeno, Aki, Yoshida, Kobeni, Angel, Arai, Kishibe não estão de volta? Bem, alguns deles provavelmente estão de volta. Porém, eles estão trabalhando como coisa também. Desde operou a máquina. Kishibe, como Arai, esses devem estar de volta. Como foi dito na última página, eles vão ir encher o saco de seus veteranos para conseguir dinheiro. Então esses dois acho que devem estar de volta. Kobeni talvez também esteja, já que muitos eventos que ocorreram por causa do Katana Man Arc não aconteceram, como a morte de Arai, já que tudo aquilo foi orquestrado por Makima e não era algo que ocorreria nesse mundo. Com isso, Arai não deve ter morrido e não deve ter sido usado para criar o Violence. Talvez outros Fiends ou demônios não estejam sendo controlados pelo governo, como a Prince, o Bin, ou mesmo a Power foi mostrada que não estava lá até ser pega com o Denji. Nayuta não é a Makima. Ela não parece tão obstinada em ter tantos demônios servindo a ela, mas é bem menos relevante se esses estão lá ou não. Tudo depende da vontade de Nayuta, já que mesmo ela poderia fazer isso com objetivos menos malignos. A Himeno e o Aki podem provavelmente nem trabalhar para o governo. Nesse mundo, Pochita nunca matou o Pistola, então ele nunca veio para o mundo humano, ou seja, ele nunca matou a família do Aki. Aki ainda poderia ser um caçador de demônios. Mano, eu tenho que pegar pra assistir de onde ler pra onde eu parei, na moral. Sua personalidade queria ajudar os outros, mas mesmo se acontecer, a Himeno queria levar ele para a companhia particular, e sem o Pistola, o Aki não teria por que negar e ficar na divisão de defesa pública. O Angel provavelmente nem está trabalhando na divisão pública também, já que Nayuta não teria matado todo o vilarejo dele. Nesse mundo, como o Pochita resetou as coisas, e as coisas que ele já tinha devorado antes nunca foram devoradas, isso inclui a Segunda Guerra Mundial. Fazendo isso, a União Soviética cairia em 1991. Então não, a Raze não está em nenhum porão soviético sendo torturada. Nesse novo mundo, ela está livre disso. Com a queda da União Soviética acontecendo... Tecnicamente ela nem existiria também, né? Por causa que é uma sequência de eventos, porra. Provavelmente antes dela virar um híbrido. E ela pode viver a vida toda dela calma como um rato do campo, podendo ir para a escola como ela sempre sonhou, ou trabalhando em uma cafeteria. Ou mesmo se ela ainda tiver sido transformada em um híbrido, ela ainda teria conseguido sua liberdade com o colapso da União Soviética. Honestamente, as únicas coisas que eu gostaria de saber realmente, mas eu mesmo digo que elas não têm muita importância para a história, são o que o Kishibe estava fazendo na parte 2 e qual é o contrato da Kobeni.
Tem algumas teorias de como ela poderia ter feito um contrato com o demônio da sorte, da fome ou a Chichan mesmo, mas isso continua como especulação. Mas mesmo essas perguntas não são muito importantes, já que a Kobeni e o Kishibe saíram da história muito antes. Eles deixaram de ser Sempre importantes. tem essa palhaçada, né, mano? Sempre vai lá e tira os personagens da porra da obra. Norte também tem o mesmo efeito que Oshinoko em mim. Quero distância agora, puta que pariu. Ganhar de Kaneki Yamakin foi viver com o Fujimoto. Pra história. É o que o Fujimoto quer. Você que tá assistindo até aqui, deixa um comentário. Tá, Preciso deixar algo bem claro. Esse mundo não é um sonho. É apenas Esse cara tá tirando tudo isso do nada. Tô passando na teoria do que o Potishita comeu. Apagou e é tudo teoria. O Fujimoto FDP não pensou em nada disso. Já que tem personagens sumidos no foda-se. No final da reta. No meio da reta final. Cara, é isso que é foda, mano. Não tem muito autor. Cara, eu penso assim, é mais eficiente você vai escrever a porra de uma obra, você ir lá e deixar todos os bagulho de base, assim. Os bagulho de base, os plot twist, que não sei o que, ir lá fazer. Aí depois você vai lá e desenvolvendo ele durante a história, esses bagulho. Não, parece que os caras vai lá e vai na moda caralho e faz os bagulho. apenas que Denji não se lembra direito do passado, ele apenas se lembra como um sonho. Porque suas memórias estão meio acabadas por causa do efeito do Pushita. Tudo que aconteceu na parte 1 e 2 realmente aconteceu, e foi importante que aconteça. Não tem como Denji chegar onde ele chegou sem isso ter acontecido. Sem todos aqueles acontecimentos. O Fujimoto é um fandom. E do final. E do jeito dele. Caralho! O Fujimoto é fandom. E do jeito que ele é. Caralho, não tô conseguindo ler. É exatamente isso. Tá felizão com a máquina. Cara, o Fujimoto literalmente esqueceu a menina da igreja, cara. O demônio do fogo é a coisa mais random que eu já vi. Só freestyle. As tentativas e falhas demônio do não fogo, cara, poderiam nem eu lembro disso, mano. Nem eu lembro chegado disso. aqui em um ponto onde a única forma do Pochita ver uma solução é apagando a si mesmo e se sacrificando. O final da obra é muito mais próximo de JoJo parte 6, onde o universo é resetado com leves mudanças e com a falta de algumas pessoas no mundo, como a Makima nesse caso, do que um sonho onde nada que aconteceu antes importa. Nayuta não existiria se fosse apenas um reset. Tudo o que aconteceu antes serviu para moldar esse novo mundo e como ele iria surgir. Um mundo onde os personagens têm chances de serem felizes, incluindo o Control Devil. Só que o Fujimoto já matou personagem porque encheram o saco dele no Twitter. Pelo amor de Deus, cara. Sua encarnação como Nayuta. Based, foda-se. Denji ser o Chainsaw Man foi o que levou sua vida a desabar. Mesmo no início, o motivo pelo qual a Makima o quer, o motivo pelo qual o Katana Man conseguiu se tornar um híbrido, foi por causa da Makima. O motivo pelo qual a Raze vai atrás dele, ou o motivo que envolve todo o final da parte 1, é apenas porque Denji é o Chainsaw Man. Ele viver como o herói do inferno foi algo estabelecido como algo que trouxe a ele todo esse sofrimento. Fujimoto vê a ideia de ser um herói como algo negativo, algo que vai lhe trazer sofrimento. Se você leu Fire Punch, você também pode perceber isso, que o sofrimento sempre vem junto da saga do herói. O desejo do Denji é sempre ter mais. Denji realmente estava mais feliz quando ele tinha pouco. Ele poderia ter sido feliz se ele tivesse sido só um caçador de demônios, vivendo de uma forma comum, com um contrato com um demônio qualquer como a Power, e seguindo sua vida de forma razoável. Denji nunca nasceu para ser totalmente livre. Ele nunca poderia ser totalmente livre. Porque Fujimoto entendeu que alguém burro como Denji nunca ficaria satisfeito se tudo que ele quisesse lhe fosse dado. Se o Denji virasse herói e conseguisse uma dúzia de namoradas e alcançasse o ápice do seu sonho, ele só iria continuar procurando um outro sonho ainda maior. Ele continuaria sacrificando tudo que ele tem para conseguir mais. Como um viciado em apostas, ele nunca sentiria que teve o suficiente, porque no fundo, ele já estava quebrado. Denji teve toda a sua vida destruída desde a infância, tanto que ele escondeu seu trauma atrás daquela porta. E a primeira mulher que ele se apaixonou foi uma controladora que nem se importava com ele. E mesmo depois de acabar tudo planejado, Denji só queria um seu Arin. Não, o Denji é... Denji nem degenerado ele é, não. Isso não é burro pra caralho mesmo. Ele só não sabe da vida, ele só é burro pra caralho mesmo.
ele ainda se importava com ela. Ele ainda amava a Makima, mesmo depois da morte dela. No final, o que importava era o Denji e a Asa. Tanto Pochita quanto a Yoru tiveram que ser sacrificados para que eles tivessem um final feliz. Eles já estavam quebrados demais para conseguirem um final feliz naquele mundo. E mesmo nesse mundo novo, isso não é algo provado que vai acontecer. Eles apenas têm uma chance. Denji prometeu de novo que iria salvá-la, só que ele nunca poderia fazer isso enquanto ele ainda tivesse seu apego em ser o Chainsaw Man, enquanto ela estava com a Yoru. Só que nesse novo mundo é o único eu tô falando aqui, ó. lugar onde eles poderiam fazer isso, onde eles estão livres desses pesos que impediam eles. Aonde eles poderiam fazer isso, onde eles estão livres desses pesos que impediam. É o Wise, mano. Aonde Denji é apenas ele mesmo, e aquilo que traria a queda da Asa foi parado. Caso não tenham notado, o Denji matou o professor da Asa, que deveria estar fundido com um demônio ou algo do tipo. Poucos lembram, mas ela não caiu no mundo original, mas uma colega de classe a derrubou. Isso que fez ela matar o Bucky, essa galinha aí sem cabeça, e depois fosse ostracizada pelos colegas de classe, por causa de ciúmes pelo professor. Por causa disso, já que o professor está morto, ela não fará esse pacto para matar a Asa também. E agora, ela também não caiu por si própria, porque o Denji simbolicamente sacrifica sua motosserra para salvar a Asa. Não ser o Chainsaw Man foi o que permitiu que ele salvasse ela, e que ela tivesse... Uma interpretação interessante. Resumindo, Fujimoto juntou um incel com uma fencel. Fencel não existe, rapaziada. Isso aí é coisa de maluco. Fencel objetivamente não existe. Tivesse uma chance de continuar seus dias felizes como um estudante. Mesmo que fosse apenas nessa nova linha do tempo, Denji conseguiu cumprir sua promessa. E em retorno, Asa o chama de Chainsaw Man. Não gosto de personagem como o Denji. Idiota demais. Ah, para, pô. O cara é um moleque. Primeiro que na obra ele tem uns 16, uns 15 para 17 anos, por aí. É isso que ele tem na obra. E o cara é um moleque, um idiota só. O nome do herói, o seu herói naquele instante. E com isso, Pochita volta, quase como antes, como o coração de Denji. Ele não possui a corda, e mesmo que Pochita esteja ali, Denji nunca se tornará Chainsaw Man de novo, mas vai poder continuar vivendo sua vida e tentar alcançar uma felicidade verdadeira. Eu apenas peço que vocês não sejam um Beren da vida, que queriam apenas ver ele como Chainsaw Man. É pra isso que esse vilão existe, essa mentalidade que ele ser Chainsaw Man era algo ruim, ou mesmo ele agir como Chainsaw Man sempre fez uma escolha ruim, ou quando o demônio do fogo deu aquela escolha, ele finalmente fez a escolha correta, a escolha de ser ele, e não o Chainsaw Man. Tantos momentos foram mostrados que Chainsaw Man não é uma história sobre power scaling e poder e combate. Era sobre o Denji. Mas quem pensou nisso, mano? Mas quem pensou nisso? Não assisti Chainsaw Man, então não tô entendendo nada. Começa a assistir o anime mesmo, cara. Foda-se o mangá. Daqui a pouco eles vão fazer outro anime daqui a 2 anos. Por isso me irrita. Moleque, gente jovem me dá raiva. E sobre a Asa. E sobre eles tentando serem felizes num mundo horrível. E pelo menos isso foi possível. Essa é a conclusão da história. Uma que mostra que Denji e Asa nunca poderiam ter sido felizes como outras pessoas, mas apenas vivendo como quem eles realmente são, sem todo aquele trauma que eles tinham. Onde eles não são heróis ou vilões, mas apenas pessoas simples que vão viver uma vida comum e ter uma morte comum. A história sempre foi como desejar demais, e viver suas fantasias sem controle poderia se tornar tóxico e destruir vocês e aqueles ao seu redor, que nem mesmo sempre você vai conseguir o que deseja, e o que você tem que aprender é lidar com isso como um adulto, que só tentar continuar nesse caminho vai fazer com que você sacrifique Quem fala de power scaling também, mano? Pra tentar ter mais. O único sonho nessa história que realmente foi concluído não foi nenhum dos desejos absurdos de Denji, mas aquele pedido humilde de Aki, aquele que ele fez há muito tempo, que Power e Denji possam sobreviver e viver felizes. Eu estou aqui como Aki. Depois de tanto sofrimento, eu fico feliz e satisfeito que eles possam ter... Tem, mas tipo, disso aí é só... Tipo, naqueles vídeos... Cara, tinha um canal que eu assistia pra caralho quando eu era moleque, assim. Eu acho que é... Cara, eu confundia esse canal muito com o canal do E-Nerd. Quando ele fazia vídeo de, sei lá... como que funciona o Byakugan em Naruto? Como que funciona
É os Kekenkais Naruto que não sei o que. Esse canal era da hora, assistia demais quando era moleque assim. É o Power Skillet de não sei o que de uma obra. Eu esqueci o nome desse canal aí. Eu confundia muito esse canal aí com do Ei Nerd. Simples, matando demônios fracos e comendo refeições saborosas no final do dia. Obrigado por ouvirem minha review de Chainsaw Man. Eu estou ansioso pelo próximo trabalho de Fujimoto. E até semana que vem, pessoal. Não, achei muito interessante. Não é. O conceito. O conceito de. O conceito de, de finalização. Finalização. Boa. Era sem significado. Sem significado. Significado. Para os autores. Os autores. Perfeito. Eu achei interessante até. O Denji, espera, então isso tudo sobre o Denji. Fujimoto. Esse foi assim, aqueles vídeos. Eu não li, só vi imagens, mas vou acreditar aqui em você, mano. Larper. É isso aí, porra. É muito mais fácil ser Larper do que confusão minha porra da obra original. Vamos lá.